começa, então, com o clássico gaúcho, que acabou agora, há instantes. O Grêmio fez 3-1 para cima do Juventude, num jogo muito pegado, com muitas faltas. Juventude terminou a partida com um jogo a menos e um jogo que teve nome, viu? Carlos Vinícius foi o nome dele, né, Gustavinho? É verdade. O Carlos Vinícius, muito bom jogador, está fazendo um excelente trabalho nesse time do técnico Mano Menezes, porque realmente, depois que o Bright White, que era o dono da vaga ali, o Bright White acabou se lesionando, teve uma ruptura no tendão de Aquiles, e aí o Carlos Vinícius veio jogando essas partidas, né? E está imparável, está numa fase maravilhosa, e essa tarde, principalmente, ele estava iluminado, né, Thaís? Porque fez um hat-trick, 3 gols para cima do Juventude. O Grêmio dá uma escaladinha ali, já começa a pensar, de repente, numa vaga aí para a Copa Sul-Americana, né? Mas afunda de vez o Juventude, né? O Juventude que está lá no Z4, está lá embaixo, precisava desesperadamente vencer a partida, mas infelizmente aí acabou tomando 3. Carlos Vinícius, que tarde mágica desse atacante, não? O Juventude que viu o Fortaleza ultrapassá-lo na tabela após a vitória aí diante do Flamengo ontem, né? Então, o Juventude precisava muito dessa vitória para seguir sonhando. Agora ficou muito difícil, né? Olha, eu diria que praticamente impossível. Eu acho que, por exemplo, no caso do Sport... 2 vagas do Z4 já estão definidas? Eu acredito que sim. Eu acho que Sport já foi. Já está morto, enterrado. Infelizmente, o torcedor do Sport aí pode ficar bravo com a gente, mas né, o Sport a gente tem visto aí rodada após rodada, o time não consegue evoluir, então a chance do Sport cair é de 99,9%. Nenhum milagre tira o Sport da zona de rebaixamento. E o Juventude está nessa mesma pegada, nessa mesma toada. Muito difícil a vida do Juventude, porque você não vê o time evoluir, né? Vem passando rodada após rodada e o time não consegue crescer. Um time que tem jogadores experientes, que é o caso do Nenê ali, que tem uma bola parada muito bacana, muito boa, mas também não vem sendo titular. Então é uma situação muito complicada para o Juventude aí, que deve sim rumar para a Série B, Thaís. E a estratégia do Juventude hoje foi bem essa, né? Ficar travando o jogo com faltinha, aquele jogo truncado, não deixar a bola rolar, para ver se numa bola parada ou numa jogada de contra-ataque conseguisse fazer um gol no Grêmio, mas não foi o que aconteceu, né? O time do Mano Menezes se portou muito bem com essa atitude do Juventude. É isso, né? E é aquilo que a gente estava falando aqui, né? O próprio Grêmio tem vários desfalques, tem muitos jogadores no departamento médico, né? Mas o Carlos Vinícius tem sido aí essa surpresa, né? No primeiro tempo magrinho, né, Thaís? 1-0 apenas, um gol de pênalti, um pênalti bem marcado pela arbitragem. A gente que vem aqui critica, bate muito nos árbitros aí quando erram. Hoje a gente precisa dizer também que foi uma boa arbitragem aí nessa partida aí de Grêmio e Juventude. Pênalti muito bem marcado. E aí o Carlos Vinícius, você está vendo na imagem, ó, ele bate bem o pênalti. O goleirão acertou o canto por muito pouco. Não pega na bola, mas a fase do Carlos Vinícius é impressionante, né, Thaís? O Grêmio que vem de uma derrota aí de 4-0 diante do Bahia, né? Como que o Mano Menezes mudou o time para conseguir uma vitória na partida seguinte? É isso, eu acho que o Grêmio, como a gente falou, tem muitos desfalques, né? Tem jogadores importantes. E veio o campeonato inteiro nesses altos e baixos, né? Ganha bem, perde bem e fica nessa, por isso que não sai dessa posição ingrata na tabela, né? É isso, Thaís. O Grêmio, a gente sabe, tem um pouco de dificuldade, principalmente o clube não vive um dos melhores momentos financeiramente falando, né? Atravessa uma fase complicada, né? E claro, os jogadores que eram titulares, grande parte deles, né? No departamento médico. Então, claro, quando o treinador, não tem todo o time e cada jogo ele precisa estar alterando, estar mudando as escalações, não consegue vir com um time titular, isso prejudica muito. Mas o Carlos Vinícius, Thaís, você sabe que no meio do ano o Corinthians quase contratou ele, né? E ele estava no futebol inglês, estava no Fulham da Inglaterra, e aí o Grêmio acabou
fechando com ele. É um atacante muito forte, né? Muito alto. E é um cara que você vê que ele define bem, né? Nos últimos, acho que 5 jogos, ele marcou 7 gols. Então, é uma média excelente, claro, mas o Grêmio tem um pouco de dificuldade. Tem jogadores experientes, por exemplo, é o caso do Edenilson, né? Que passou por vários clubes aí, o Edenilson, e é um cara que dá uma segurança principalmente ali para os zagueiros, né? Um volante muito experiente, um volante que corre muito, disputa muito a bola, pega firme quando tem que pegar também, e é isso, o Grêmio tem buscado aí a melhora, né? Buscando mais pontos nesse Campeonato Brasileiro, mas é isso, Thaís, ele vive nesses altos e baixos, né? Claro que hoje pegou um time que a gente precisa também falar, que o Juventude é um time ruim, é um time que está muito abaixo dos outros, né, no Campeonato Brasileiro, e claro que aí facilitou a vida do Grêmio, né? Principalmente porque as bolas chegaram ali no ataque, e aí o Carlos Vinícius foi muito feliz colocando essas bolas para a rede, mas digo mais, viu, Thaís? Poderia ter sido 4, 5, 6, 7 se a mira, se a pontaria do ataque do Grêmio tivesse um pouquinho mais calibrada, porque perdeu muitos gols o Grêmio e poderia ter ganhado de 5, 6 facilmente, aí, porque o Juventude um time muito ruim. E você falou do Corinthians, o Corinthians é o próximo adversário do Grêmio. A partida vai ser aqui em Itaquera. E aí, o que você espera do Grêmio para esse próximo jogo? Afinal, estão empatados em número de pontos, hein? Os dois têm 39 pontos, o Corinthians é o 10º, o Grêmio agora o 11º colocado. É isso, é um confronto direto, os dois estão tentando buscar aí uma vaga numa Libertadores, numa Copa Sul-Americana. Então, é aquele negócio, Thaís, não dá para bobear. O Corinthians fez uma boa partida, né? E eu acho que vai ser um jogo difícil. Vai ser um jogo difícil, mas eu acho que hoje ainda o Corinthians é um pouco melhor do que o Grêmio. Tem jogadores mais qualificados. Mas né? Vai ter muitos desfalques para a partida contra o Grêmio, o Corinthians. Não tem o meio-campo quase inteiro. Isso complica, mas principalmente o Corinthians também perdeu muitos jogadores ao longo da temporada, né? Então, o Memphis mesmo ficou um bom tempo no departamento médico, voltou. O próprio Yuri Alberto, que fez uma cirurgia de apêndice, né? E tirou foi uma hérnia, né? Que ele tirou. Então, o Corinthians é um bom time, né? Precisa, mas é um confronto direto. Tudo pode acontecer, mas eu acho que o Corinthians hoje está um degrauzinho na frente desse time do Grêmio. Quem você acha que termina o Campeonato Brasileiro na frente, Corinthians ou Grêmio? Olha, eu acho que o Corinthians, justamente por isso, porque tem jogadores mais qualificados, o Grêmio tem muitos desfalques, o Grêmio vive uma fase de muitos desfalques, assim como o São Paulo também vive uma fase aí. São Paulo, muitos jogadores no departamento médico, então eu acredito que o Corinthians está um pouquinho na frente e vai terminar acima do Grêmio na pontuação no Campeonato Brasileiro. E o Mano Menezes já ficou aí, né, para ser demitido algumas vezes durante esse Campeonato Brasileiro. A vida do técnico do Grêmio não foi fácil esse ano, mas agora parece que ele se firmou no cargo, né? Não está sendo ameaçado, Mano, pelo menos neste momento. Olha, não está porque o Grêmio, que já esteve muito próximo da zona de rebaixamento, hoje está respirando um pouquinho mais aliviado, né? O primeiro da zona de rebaixamento é o Vitória com 31 pontos. Então, quer dizer, o Grêmio chega lá aos seus 39 pontos, está 8 pontos à frente, está mais tranquilo. A gente precisa lembrar que agora faltam apenas 8 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. Então, o técnico começa a dar uma relaxada, Thaís. Mas, claro, que se os resultados não vierem, o Grêmio, porventura, acabe tendo alguns resultados ruins, pode sim ainda ser demitido do cargo, né? Eu não acredito que vai acontecer, porque realmente o Grêmio vive altos e baixos,
toma uma goleada e depois no jogo seguinte consegue fazer um placar elástico, aí um 3-1, e mostrar para o torcedor que tem qualidade, que pode buscar algo a mais nesse Campeonato Brasileiro. Mas os treinadores aqui no Brasil, a gente sabe como é que funciona, né, Thaís? O treinador começa a perder, daqui a pouco acaba sendo demitido, e isso não é exclusividade do Grêmio, ou seja lá de quem for, né? Nesse campeonato a gente já teve muitos técnicos aí na dança das cadeiras, né? Então, tudo pode acontecer ainda, porque 8 jogos, tem bastante chão pela frente. Você gosta do trabalho do Mano Menezes frente ao Grêmio? Você acha que o planejamento para o ano que vem passa por ele? Olha, eu acredito, o Mano Menezes é um bom treinador, né? Um cara que conhece, vencedor, ganhou títulos, mas o treinador por si só não consegue fazer milagres, né? O treinador precisa estar respaldado pela diretoria, precisa ter bons jogadores, né? E claro, é aquilo que eu falei, o Grêmio hoje não tem uma capacidade financeira para brigar, por exemplo, com times como o Flamengo, como o Palmeiras, que são exemplos de gestão e que, né, enfim, tem muito dinheiro para fazer contratações, para trazer jogadores da primeira prateleira, né? O Grêmio não tem isso. Então, realmente, trabalha-se com jogadores que aparecem, oportunidades de mercado. Foi exatamente o que aconteceu com o Carlos Vinícius. Uma oportunidade de negócio, um jogador que estava sem clube, tinha rescindido o contrato na Inglaterra. O Grêmio viu uma boa oportunidade, trouxe o cara e vem colhendo bons frutos. Agora, precisa contratar. Se quiser fazer um trabalho bem feito para o ano que vem, precisa trazer mais reforços, precisa trazer outros nomes, mas o Mano Menezes é um bom técnico. Carlos Vinícius, que falou após marcar 3 gols aí na vitória do Grêmio diante do Juventude. Vamos ver então as palavras do atacante gremista. Muito feliz pelos gols, por ajudar a equipe, são 3 pontos importantes para a caminhada. Viemos com o pensamento de fazer um bom jogo e conseguimos entregar essa vitória para os torcedores. Já tem um tempo que não marco um hat-trick, acho que foi no Tottenham. Feliz pelo desempenho, a gente vê quando a equipe está bem. O coletivo começa a fluir.